Abra a sua apostila no capítulo 7. Se tiver água, eu estou bem precisando. Só se tiver, gente. Deixa que a minha discípula mais cara de pau do mundo botou o iPhone dela para gravar. Se tocar, tá no modo avião? Ah, não é um iPhone. Você pode fotografar, você pode postar textos, tá? Trechos da sua aula. Só não fique com o celular na mão. Por isso que eu pedi para não tirar foto, não postar. Para você não ficar, em vez de assistir da aula, né? Não é o mais importante você ficar com o celular na mão. O mais importante é a palavra. Vamos pular para a apostila, a página 7 da nossa apostila. Isso. Eu preciso falar com vocês sobre o jejum de Jesus hoje. O jejum de Jesus é a base de todo o nosso ensino de oração e jejum desses dias. Lembra que eu falei, vou começar por Daniel, que é o mais famoso. Todo mundo pergunta sobre o jejum de Daniel. Nós explicamos que Daniel tem, no mínimo, 2 estações de jejum. Uma em que ele fica 10 dias só no legume e na água, e a outra de 21 dias que ele fica sem delícias. Nós explicamos em que situação Daniel jejuou, no meio de um exílio muito violento, uma crise mundial, em que 2 reinos estavam brigando e Israel, Jerusalém, estava no meio. Falamos também sobre as 3 estações desse exílio. A primeira vinda de Nabucodonosor, e ele volta quando o pai dele morre. E na segunda vinda ele traz Ezequiel. E no terceiro tempo, Joaquim arruma um barraco no meio da guerra. E também é aprisionado porque não paga impostos. Tenta se rebelar contra aqueles que os oprimiam. Eu não o culpo, talvez eu fizesse a mesma coisa, que eu sou do tipo que reage, né, gente? Eu sou um perigo, só Jesus. Mas uma vez fomos assaltados, a Emerson falou, por favor, Fernanda, eu te peço, não reage. Não fala nada com os bandidos. Nós estamos rendidos, nós temos pelo menos 4 homens atrás do nosso carro. E eu tentei obedecer meu marido o máximo que eu pude. Mas na hora que ele falou que ia me levar, eu tive que dar um berro e dizer, olha só, eu tenho dono. E não é ele que está dirigindo, que é meu dono. Meu dono é Jesus. O cara falou, tu é crente? Eu falei, sou crente. Ele, tu é a Mara Maravilha. Eu falei, não, meu irmão. Entendeu nada. Bandido me confundindo com a Mara Maravilha. Depois eu encontrei esse bandido lá na Nova Vida de Olaria. Ele estava lá no apelo. Ele falou, foi eu que te assaltei. Eu falei, pô, muito prazer. Coisas da vida, né, gente? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4. Essa minha Bíblia nova é maravilhosa, gente. A Bíblia de arqueologia. Hoje nós não vamos passear muito por arqueologia. Nós vamos começar a entrar no módulo do Espírito Santo. Mas passando pelo jejum de 40 dias de Jesus, e você já vai entender por que é que nós vamos introduzir o módulo Espírito Santo, que será dado em nome de Jesus, se Deus quiser, a partir de semana que vem. Se vocês estiverem ainda interessados na escola, nós vamos seguir com o próximo assunto, que a priori a escola era sobre jejum e oração. Então nós vamos entrar agora na execução, quer dizer, nós vamos jejuar juntos, amém? Aqueles que não puderem, por algum motivo, no final eu vou dar toda a direção. Mas aqueles interessados no módulo Espírito Santo e seus dons podem mandar e-mails confirmando a presença e chamando mais amigos. Vocês já descobriram que a escola não é só estudo. No final, o rodo passa, né, gente? Deus está fazendo coisas lindas aqui no nosso meio. Glória a Deus! Murilo, você veio, Murilo. Muito bem-vindo, viu? Murilo é da nossa equipe da estrada, da equipe técnica. Murilo Fogo Puro. Aleluia. Então, você abriu já em Mateus capítulo 4? Diz assim,
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto eu te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. A seguir, você vai ver, se a sua Bíblia for parecida com a minha versão, você vai ouvir assim: você vai ler, Jesus começa a pregar. E é aqui que eu começo a falar com você. E é aqui que eu começo a revelar para você o que é que você está fazendo nessa escola. Hoje, você vai começar a compreender por que você foi chamado pelo Espírito Santo para ser ativado. Por que você foi chamado pelo Espírito Santo para jejuar e orar? Por que você foi chamado pelo Espírito Santo para estudar a palavra de Deus? Jesus, ele é o nosso exemplo master, exemplo sênior de como se preparar para o ministério. Jesus é aquele que nos diz: sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas andou na terra 100% homem, sendo 100% Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória. Você já estudou isso? Você já ouviu isso? Quantos já ouviram isso? Então, ele abriu mão de toda a sua glória, e para começar o seu ministério, ele foi o quê? Conduzido pelo Espírito Santo. Se Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, por que que eu posso executar ministério de Deus na terra sem ser conduzido pelo Espírito Santo? Jesus, o Filho de Deus, conduzido, levado a jejuar, a colocar sua carne em situação de sofrimento, em situação de: fica no seu lugar aí, carne. Porque do jeito que eu vim 100% homem, eu sou 100% Deus, e eu obedeço o Pai. E Jesus se retira para um lugar, eu disse isso nas outras aulas, um lugar difícil, ermo. Nós estivemos lá, como eu disse, no ônibus com ar-condicionado, com aguinha gelada, e eu te digo, eu não sobreviveria um dia naquele deserto, próximo à Massada, junto ao Mar Morto, um lugar extremamente hostil. E eu preciso te dizer que a multidão ia atrás de Jesus, a multidão ia atrás de João Batista, cerca de 12 quilômetros, andando a pé, para ouvir uma palavra dura no deserto. O deserto tem uma chave, o deserto tem um mistério. Andar e pagar o preço para buscar a Deus tem uma chave, tem um mistério. Preste atenção, você não está andando à toa, você não está jejuando à toa, você não está estudando à toa, você está estudando para dizer: está escrito, e para ser conduzido pelo Espírito Santo, mesmo que seja para um lugar desértico. Porque existe uma teologia, uma mensagem que diz que se você anda com o Espírito Santo, se você anda com Deus, você não vai atravessar deserto nenhum. Isso é mentira.
O próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para uma preparação, para revelá-lo à terra e aos anjos. Nós estudamos isso em outra aula. Esse demônio que aparece aqui, esse diabo que aparece aqui, ele vem tentar brincar com o Filho de Deus, mas a prova não era para o Filho de Deus. Ah, Jesus foi tentado, mas quem recebeu a revelação de quem era o Filho de Deus foi o diabo. O diabo não é onipresente, o diabo não é onipotente, e o diabo não tinha como saber que Jesus era o mistério escondido no peito do Pai, de gerações e gerações. O diabo já tinha tentado com todas as gerações da promessa. O diabo já tinha tentado com Moisés, já tinha tentado com Isaías, já tinha tentado com João Batista. O diabo já tinha pintado e bordado com todos aqueles que se apresentavam messianicamente. E ele vem fazer a mesma coisa, porque o diabo sempre será diabo, o diabo sempre vai fazer a mesma coisa. E ele vem em outro nível, porque quando você conhece a palavra, o diabo vem para usar contra você aquilo que você conhece. E para te dar aquilo que você já tem. Você identifica o diabo, nós vamos estudar, se você vier, nós vamos estudar sobre o dom de discernimento de espíritos. Nós vamos estudar sobre o dom de revelação. Nós vamos estudar sobre visão de olhos abertos, visão de olhos fechados. Nós vamos estudar sobre cura divina, se você vier nas próximas aulas, quando nós entrarmos no assunto Espírito Santo. E Jesus, levado pelo Espírito Santo, discerne a palavra enjambrada. Discerne a pegadinha do inferno. Quando ele teve fome, quando ele compreendeu que estava debilitado no seu corpo natural, depois de um tempo de jejum, ele ainda assim olha para a situação e diz: está escrito, Satanás. Você só vence o diabo com a palavra. Porque a palavra é o verbo. Você precisa compreender que Gênesis capítulo 1, Deus está organizando a bagunça que a terra se tornou. Gênesis capítulo 1, a terra se tornou catastrófica e vazia. E o Espírito Santo, ele fazia o quê? Ele pairava, ele se movia, ele ia de um lado para o outro sobre a face das águas e do abismo. A palavra pairar, no original, significa chocar. Tu não sabia dessa. O Espírito Santo estava chocando. Não é de entrar em choque, mas de preparar, gerando uma nova terra. Uma restauração. A palavra no original é preparando, chocando, fazendo amadurecer para se revelar. Então o Espírito Santo estava sobre Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi ungido. Jesus ou Cristo? Cristo ungido. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para começar a obra de sua vida, para caminhar na direção da cruz do Calvário. Então o diabo vem e tenta Jesus, e mostra o cume do templo, e mostra os reinos da terra, os sistemas, porque o diabo, preste atenção, ele não é rei do mundo, ele é rei do sistema do mundo. O mundo que jaz no maligno não é o planeta Terra, o mundo que jaz no maligno é o sistema do mundo. Então o diabo apresenta a Jesus os sistemas, os reinos. Reino fala de sistema. E Jesus diz para ele: está escrito que somente ao teu Deus adorarás e prestarás culto. Eu não presto culto a você, diabo. Eu não presto culto ao teu sistema mundano. Não vou me alimentar do que você está dizendo. Eu estou me preparando para uma grande obra. O Pai me enviou. Eu nasci na barriga de uma virgem.
Pai, eu vim da eternidade e eu sou o reflexo eterno do Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim, e aquele que vem por mim entrará e eu sou a porta. E ele diz: só tem um caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vier encontra o Pai, quem vê a mim vê o Pai. O diabo não sabia com quem estava brincando. Naquele momento, ele mostra que está preparado para pisar na cabeça do diabo. O fruto da mulher, a semente da mulher. E porém inimizade entre você, serpente, e a mulher. E o fruto do ventre da mulher pisou a cabeça da serpente. Aleluia! Dê um glória a Deus, pelo amor de Deus, reage. Que Jesus é lindo, maravilhoso, aleluia. Não obedeça às vozes emocionais, tampouco às influências espirituais da maldade. Eu diria nunca, mas principalmente durante o jejum. Durante o jejum, o diabo vai tentar dizer: tu está fraco. Durante o jejum, o diabo vai tentar dizer: tu está na carne. Tu está jejuando de religioso que tu é. O diabo vai tentar vir com você com textos, pessoas que são altamente formados em acabar com a sua fé, em te tirar do plano de Deus, em dizer para você que é uma besteira, que é uma palhaçada jejuar, que você está mostrando para as pessoas que você está jejuando. Você precisa aprender do jejum pessoal, aquele que a gente não fala para ninguém que está jejuando, e o jejum que é convocado com a nação. Várias vezes você vai ver os profetas, aqueles usados pelo Espírito Santo, convocando o jejum coletivo. Os animais jejuavam, as crianças jejuavam. Nós precisamos compreender que Jesus está batendo aquele texto que ele diz que quando jejuardes, não façais como os hipócritas, que ficam com aquela cara de ai que fome. Não, o que ele está dizendo? Passa um desodorante, maqueia essa cara, bota um rímel poderoso, pendura esse par de cílios postiços. Ninguém precisa saber que tu está fraca. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Continua cantando louvores a Deus. Não toque a trombeta que você está jejuando. Mas ouça o chamado e se junte à noiva que está disposta a se arrepender, a orar, a se quebrantar e buscar mais de Deus. O jejum, ele não consiste em morte física, mas em luto contra as obras da carne, luto a respeito dos pecados. O jejum é um tempo de arrependimento profundo, busca por misericórdia e renovação. Jesus não subiu ao pináculo do templo durante o jejum. Olha, o pináculo do templo fala de glória humana. O pináculo do templo fala de você se achar. Nesse período, pode ser que a sua família queira te colocar no pináculo do templo e diga: você é o cara, você está jejuando, você ora, tudo acontece quando você ora. Cuidado com o pináculo do templo. Cuidado com a adoração pessoal. Cuidado com aqueles que dizem o tempo todo: ó, tu é o máximo. Você precisa ter discernimento do Espírito. Assim como Paulo teve quando chegou naquela cidade. Que a mulher veio atrás dele, aquela feiticeira veio atrás dele dizendo: homem de Deus. Você imagina você chegar para pregar no lugar que a pessoa que é famosa na região vem e começa a te elogiar. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ouvir o elogio e ficar atravessado e dizer: não gostei. Você já? O nome disso é discernimento do Espírito. É o Espírito Santo funcionando em você com os dons dele. Mas essa é para a semana que vem. Vamos voltar para o assunto. Hoje eu passei o dia estudando outra apostila, eu estou cheia dela em mim aqui. Que coisa linda. Daqui a pouco nós vamos botar uma música inédita aqui, que eu vou orar com vocês com essa música inédita. Deus já está respondendo com música inédita. Gente, com cura divina. Coisa linda que Deus está fazendo. Eu vou contar o testemunho agora da minha folga do carnaval, como é que foi tremendo. Então, Jesus não subiu no pináculo do templo durante o jejum. Não dê ao diabo aquilo que ele deseja. O diabo vai tentar tirar de você aquilo que ele deseja. Você não foi chamado para obedecer o diabo. Você foi chamado para obedecer a palavra. Então, você está cheio da palavra, você vai dizer: está escrito. Alguns se gloriam e dizem: jejuei 40 dias. O jejum não consiste em glória, mas em quebrantamento, em adoração. Quando você está retirado para jejuar, em alguns momentos, você vai precisar dormir, você vai precisar beber água,
Você não pode ficar mais de 5 dias sem beber água. Algumas pessoas têm experiências de se retirar 40 dias. Um jejum de 40 dias é necessário que você se retire. Você não pode trabalhar e jejuar 40 dias. Você vai ficar que nem o pessoal lá do Oriente, que durante o Ramadã trabalha até 6 da tarde, fica caindo, desmaiando, e às 6 da tarde come tudo, fuma tudo. É o jejum lá de algumas pessoas no Oriente e até mesmo no Ocidente que guardam esses dias. Não é o nosso caso. O nosso jejum consiste em adoração, leitura da palavra. Você, se for fazer 40 dias, precisa de ajuda e conselho médico. Você não pode fazer da sua cabeça o jejum de 40 dias. Você precisa ter experiência com pessoas que já jejuaram 40 dias. Eu, na adolescência, fiz várias vezes o jejum de 40 dias com a comunidade Vila da Penha. E tenho que dizer para vocês que não é fácil. Alguns dias você precisa quebrar com uma sopa quente. Não é algo simples de se fazer. Então, eu não estou te convocando para um jejum de 40 dias. Amém? Você está entendendo isso? Não seja irresponsável de dizer que a pastora falou, vamos jejuar 40 dias e cair desmaiado na rua e ser atropelado. Nada disso. Nada sobre mim, hein? Olha lá, tenho nada com isso. Mas, se vai jejuar 40 dias, vai ficar de boca calada, retirado, com alguém da família sabendo, e, em nome de Jesus, com orientação médica. Ok? Algumas pessoas tomam soro, água de coco, e sempre quebram com alguma sopa. Em outra situação, a gente pode falar mais sobre isso. E eu indico o site da comunidade cristã da Vila da Penha, que agora acho que é Cristã de Irajá, que tem todas as experiências do jejum de 40 dias, 25 anos de jejum de 40 dias por um avivamento nacional. Foi desse útero que eu vim, gente. Nós ficávamos em escolas, todo mundo no colchonete, jejuando, orando, impondo as mãos uns sobre os outros e recebendo os dons e preparados num útero, num ventre espiritual de fogo para incendiar essa nação. Vocês estão sendo preparados para serem enviados de maneira com a autoridade de Deus, com o fogo do Espírito Santo, para mudarem a história não só de suas famílias, mas principalmente do ministério de vocês e da cidade, da nação. Deus conta com os remanescentes que creem no poder da palavra do Espírito Santo e da manifestação dos seus dons nesses dias. Amém, pessoal? Até aqui, tudo bem? Vamos seguir? Amém? Glória a Deus. Não dê ao diabo o que ele deseja. Não se glorie. Não responda a ofensa. Jesus recusou a prestar adoração em troca de reinos. Precisamos entender que o reino, nós somos o reino. De que reino nós somos? E recusar as ofertas do óbvio. Porque o diabo não pode nos oferecer nada, ele não é dono de nada. Ele não é dono nem da chave da casa dele. Quando o diabo diz que quer te dar alguma coisa, ele é mentiroso. Ele é, desde do jardim do Éden, ele é mentiroso. Então, o diabo tem nada para te oferecer. O diabo estava oferecendo a Jesus o que ele já tinha e o que ele já era. Quando o diabo fica de muito mimimi, ele é burro. Ele desperta o profeta para uma coisa que ele não tinha visto ainda. Quando o diabo começa a atacar muito uma área que você não estava entendendo, o tamanho do ataque já aponta para o tamanho do ministério. A gente tem uma frase lá no Profetizando. Como é que é? Não aguenta, não se envolve. Hashtag não aguenta, não se envolve. Quando chega alguém novo no grupo, a gente já fala assim, não vai conseguir, para a pessoa desistir logo. Pede logo para sair. Não vai conseguir. A pessoa fica meio assim. Alguns que já entenderam, não, eu vou conseguir sim. O que eu não vou conseguir? Claro que eu vou conseguir. Olha só, a gente não garante nada. Vocês querem andar com a gente porque vocês querem. Ninguém chamou vocês para andar com a gente. Aí eles ficam, quem realmente é chamado fica, agora eu quero. Agora eu quero. Porque quem não aguenta não se envolve. Gente, o diabo não vai atacar quem não incomoda. Quem faz a vontade dele fica tranquilo. Quem faz a vontade da carne também, tranquilo.
Por que as pessoas têm medo do Espírito Santo, medo do batismo com o Espírito Santo, medo das experiências com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo queima o pecado. Depois que tu toma uma saraivada do fogo, tu não consegue mais botar esse short indecente que tu usa do inferno. Não consegue. Aplaude que foi bom. Depois que o Espírito Santo te pega e te roda, eu não preciso nem te dizer que esse decote teu já é Elvis. Quando você passa por um período de consagração, jejum e busca do poder do Espírito Santo, você não fica mais com aquelas fotos da internet mostrando o tanquinho. Tem uns caras que eu vou dizer, chega a ser ridículo. Tem uns irmãos da igreja, gente, que eu tenho que dar um follow. Imagina eu com meu marido. Aí eu abro o Instagram, tá o irmão lá. Gente, eu sou uma mãe, eu sou uma mulher casada. Outro dia eu falei assim, amor, deixa eu entrar nesse Facebook. Eu falei, não, bloque. Não, bloque. Não. As irmãs entram no Facebook do pastor de biquíni. Gente, eu não estou falando que não pode usar biquíni, não estou falando que não pode ir à praia, não estou falando que com seu marido você não pode, né, ficar com a roupa mais tchan-tchan-tchan. Eu estou dizendo que quando você recebe uma saraivada do Espírito Santo, a sua mente ela é transformada. Quando você passa por um tempo de jejum e consagração, você toma uma vergonha na cara. E você toma uma vergonha alheia. Você olha aquela amiga que tu andava, tu fala, eu fazia isso, meu pai. Como é que eu fazia isso? Eu ouvi um texto esses dias, porque tinha um rapaz declamando, eu nem terminei, porque eu achei tão fatalista, mas tão realista, que ele disse que essa geração é a geração mais difícil de crentes dos últimos séculos. Porque é a geração que tem que dizer para os crentes assim, ser crente é assim, assim. Você não lembra do tempo que ser crente já era não mentir, não roubar, não andar indecente? Vocês não lembram desse tempo, não? Que andava crente na rua, você falava, que fulano é crente. Por quê? Porque o olho dele é verdadeiro, porque ele não mente, porque ele não tem ânimo doble, porque ele não tem duas palavras. No tempo que fazer negócio com crente era assim, sim, não, não. No tempo que ir para a igreja era ter temor de falar mal dos outros. No tempo de se reunir com adoradores, não era para tirar foto, era para adorar a Deus. Gente, que geração difícil é essa? Porque nos foi tirado o batismo com o Espírito Santo e o que sobra é a carne. Nos foi tirado. Nós nos envolvemos com tudo, menos com a consagração e o batismo com o Espírito Santo. Vamos seguindo. Eu estava onde o jejum não é para reconhecimento humano. O texto que diz, entra e fecha a porta do seu quarto e o pai que te vê em secreto. Eu já li isso com vocês? Não, né? Já? No primeiro dia eu passei por esse assunto, né? Mas eu quero te explicar isso aqui. O texto que diz, entra e fecha a porta do seu quarto e o pai que te vê em secreto te ouvirá, é compatível com o costume dos judeus em cobrirem a cabeça com o talite, o manto de oração que é usado para orar. O talite tem em sua borda as 362 leis da Torá, o Pentateuco. E os seus nós simbólicos nos levam a observar a relevância, preste atenção, é tipológico, já não ensinei a tipologia para vocês? Então, nos mostram a relevância de carregar a palavra todo o tempo. Jesus usava um talite, que era um manto de oração. Os judeus têm essa prática como símbolo religioso de intimidade até hoje. Nós, porém, fechamos a porta de nossos quartos e fechamos os nossos olhos, que são os nossos talites tipológicos, né? Nos isolamos de toda a influência externa, consagrando ao Senhor todo o tempo de oração. Nosso cálice o quê? Transborda. E carregamos conosco a palavra, que vai para todos os lugares, onde quer que estejamos. Levamos a palavra com intimidade e quebrantamento em nós
talite invisível. Ganhamos tempo de oração. Jesus não transformou as pedras em pães. Algumas pessoas insistem em exercer ministério diante das pessoas erradas. Aquelas que estão cutucando a gente, desafiando e procurando fazê-las cair com pedidos que não são compatíveis com a palavra. Porque assim como o diabo fez com Jesus no deserto, eu completo dizendo que as pessoas fazem com a gente. Tem pessoas que não querem o que o nosso ministério tem para oferecer, elas querem tentar a gente. Elas querem fazer a gente dar o que a gente tem para elas não crerem. Você tem. Aí a pessoa fica, fala para mim essa revelação, ora por mim. Aí quando você faz, a pessoa não crê. A pessoa te cutucou para você fazer o que ela queria, só para ter domínio sobre você. Então você precisa ter discernimento, nós vamos falar sobre isso. Porque Jesus não manifestou o seu ministério diante do diabo. O diabo não era a audiência dele. A audiência dele, logo a seguir, ia aparecer. E a audiência de Jesus está aqui nessa noite. Você é a audiência de Jesus, amém? Jesus coberto pela palavra. O talite como manto de oração, vocês que vão para Israel comigo, aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha, Senhor. Vocês vão ver que até hoje os judeus utilizam o talite religiosamente. Nós não somos judeus e nós não somos do judaísmo, mas nós temos muita tipologia importante para aprender. Quando o texto diz, entra e fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá, ele não estava falando da porta do quarto, que naquele tempo, arqueologicamente falando, não haviam portas. As casas eram simples. Você vai conhecer lá em Israel os bairros pequeniníssimos, gente. Você pensa que Madureira é pequeno, que Irajá é pequeno, que você sai de Vicente Carvalho, já cai em Vaz Lobo, você vai a pé de um lugar para o outro, que as casas eram pequenas. Os bairros são muito menores do que esses 3 ou 4 que eu acabei de citar. Então, não tinha porta. As famílias, muitas vezes, dormiam no segundo andar, que era mais arejado. Eu não sei se você já viveu como eu, tomando banho no calor, que não tinha ar-condicionado, deitando com a camisola toda molhada, com o ventilador ligado, e a gente não ficava com pneumonia, a gente não ficava doente, porque só tinha esse jeito de refrescar. Então, Israel é muito parecido com o Rio de Janeiro no clima. Então, era muito difícil que a porta realmente fosse fechada, como diz o texto. Esse texto faz menção àquele movimento que você já viu, do talite sendo colocado na cabeça e sendo fechado. Fecha-te em Deus. Em qualquer lugar que você estiver, você pode se fechar em Deus. Blinda-te em Deus. Vai entrar no lugar, você diz, Jesus, estou me fechando agora no meu quarto, eu e você. Ninguém está vendo o meu talite invisível. Eu não preciso do talite que eles usam lá. O meu talite é a palavra. Eu me fecho na palavra agora. A palavra está sobre mim. Nós falamos sobre a armadura de Deus na outra aula, não foi? O que tinha na borda do talite, gente? 362 leis da Torá. Aquela mulher, gente, que tocou na orla do vestido de Jesus, eu preciso falar sobre ela com você. Por que todo mundo tocou? A multidão apertava Jesus. Os 12 discípulos eram os seguranças de Jesus da época, porque Jesus tinha segurança, tinha tesoureiro. O povo é de uma ignorância terrível quando fala mal da gente. Ah, porque é dinheiro. Ah, porque isso aqui. Jesus tinha todo esse sistema porque ele estava na terra, 100% homem. Tinha que comer, tinha a bolsa, tinha o alforje, tinha o burrico. Ele era carpinteiro. Ser carpinteiro não era qualquer profissão, ele era compatível ao pessoal que constrói um monte de coisa hoje. Bom, enfim, há uma grande ignorância com relação à pessoa de Jesus, que é humilde, mas também sabe organizar a sua vida com o seu próprio ministério, ok? Então, aquela mulher, ela entra no meio da multidão e toca no talite, porque ela sabia que o Messias, ele era a própria palavra. Ela sabia que um homem de oração não carregava só um talite, ele carregava a
palavra. Quando ela chega e toca nos nós do talit, ela faz um movimento diferente de toda a multidão. Por que no meio da multidão uma pessoa às vezes recebe uma cura, recebe um livramento e os outros não? Porque quem utiliza a palavra, recebe. A fé daquela mulher não era só no curandeiro, porque as pessoas não vêm mais para a igreja para se arrepender e para viver com Jesus. Elas vêm para a igreja para se sentir bem. E Jesus não chamou a gente para se sentir bem. Querido, é fight. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. As pessoas vêm para a igreja porque elas querem paz. Porque elas querem um carro novo. Porque elas querem comprar. Não tem problema, gente, trabalhar com o suor da cara da gente e prosperar. Não tem problema, acabei de dizer isso. Mas as pessoas têm que vir para a igreja porque elas querem Deus. Porque elas querem a palavra. Porque elas querem relacionamento com a palavra. A nossa mídia está errada. Vem para ser abençoado. Não, vem para ser confrontado. Vem que eu vou passar a mão na tua cabeça que tu é empresário. Não, vem aqui que eu vou te descascar igual uma banana. Até tu ficar livre. Olha bem para minha cara. Ela vem e toca na palavra. Quem toca na palavra nunca mais fica igual. Quem toca na palavra prospera. Quem toca na palavra é curado. Mas você está entendendo que a ordem dos fatores aqui altera o viaduto? Porque quando aparece a primeira perseguição, foge geral. O povo que queria bênção, que só queria ficar sabe? Flutuando no meio dos outros crentes que está na moda. Quando começa a perseguição, vão pegar os crentes. Quem, eu? Hã? Como? Que crente nada, eu só estava indo lá na escola às vezes. Eu fui lá na escola do profetizando assim, porque eu estava só com a minha mulher acompanhando. Ou porque eu estava só com o meu marido acompanhando. Gente, relacionamento com Deus, consagração, busca do Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, é fight, é guerra, é para quem quer, glória a Deus. Então, aonde você entra, você se fecha nesse talite santo, que é a palavra, e busca o Senhor no teu secreto. E o Senhor que te vê em secreto, Ele te livra, Ele te revela, Ele te antecipa o que está na eternidade. Página 9, durante o jejum, feche os ouvidos para as provocações e responda, está escrito. Gente, eu nunca tive tanto desafio para processar gente na internet do que durante esse tempo de jejum. Tanta gente cometendo crimes de internet contra mim, como nesse tempo de jejum, levantando calúnia, falso testemunho, atacando. É uma luta, tem que ter uma pessoa o dia inteiro só para bloquear o povo que fala mal da gente. Por quê? Porque a gente está mexendo com coisa séria. O diabo não quer coisa séria acontecendo. O diabo não quer que a gente se posicione de maneira a confrontá-lo pela palavra. O diabo não quer que a gente diga está escrito. Então você precisa resistir à tentação de responder às pessoas. Eu todo dia preciso dizer a mim mesmo, Fernanda, não reage. Fernanda, não morde esse anzol. Fernanda, não entra nessa pilha. Todo dia eu preciso fazer isso comigo mesmo em tempos, principalmente em tempos de consagração e jejum. Jesus soube discernir durante o jejum quem podia falar com ele e pedir o que era lícito. O pedido do diabo era, transforme essas pedras em pães. Segundo Jensen Franklin, Jesus não deixou o diabo mexer com a sua identidade. Ele sabia quem ele era em Deus e a ausência de dúvida sobre a palavra e a sua paternidade o fez responder, está escrito.
Se tu és o filho de Deus, foi a frase do diabo. A mesma estratégia que usou com Eva. O diabo não fez mais do que plantar uma dúvida na mente de Eva e distorcer a palavra contra ela. Não podemos ter dúvidas de quem nós somos em Deus quando nós jejuamos. Não jejuamos para ser aceitos ou para ganhar pontos com Deus. Para Eva, o diabo disse, não é bem assim que ele disse, se comer de ser igual a ele. Na verdade, Eva já era a imagem e semelhança de Deus e, de fato, já tinha todo o conhecimento que precisava ter. O próprio Deus a conhecia e ela conhecia Deus. Eva não precisava comer mais nada. Ela tinha todas as árvores e frutos, conhecimento e intimidade que precisava. A dúvida plantada nela sobre sua própria identidade como filha a fez aceitar a sugestão da serpente. Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado? Como é que Deus tem te gerado? Não há felicidade fora da missão pessoal. Você pode tentar de tudo. O diabo vai tentar te colocar dúvida. Como é que pode você jejuar e orar? Como é que pode você se preparar para o ministério? Como é que pode você impor as mãos sobre os enfermos? Como é que pode você expulsar demônios? Você? Como assim você? O diabo quer colocar dúvidas em você, em mim, quanto ao nosso chamado e à nossa paternidade. Ele tentou com a Eva e se deu bem. Tentou com Jesus e se deu mal. Se tentar com você também, vai se dar mal. Diga comigo, eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem eu sou. Engano nenhum vai tirar a minha visão. Vai esmagar o meu ministério. Engano nenhum vai me impedir de executar o que Deus sonhou a meu respeito. Diga comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Diga comigo, está escrito. Está escrito. Está escrito. E eu não tenho dúvida. Aplauda ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Não duvide. Não duvide, está escrito, aleluia. Não podemos ter dúvida de quem somos em Deus quando jejuamos. Não jejuamos para ser aceitos ou para ganhar pontos, eu já disse isso. Na verdade, eu disse também, já li essa parte, e a parte que eu vou ler da página 9 é: comer é muito importante na tarefa da obediência e preparação ministerial. Jesus voltou do seu jejum cheio do Espírito Santo e começou o seu ministério com sinais e maravilhas. O meu exemplo é Cristo. A Bíblia diz para a gente não chamar ninguém de pai, que pai é Deus. Também tu não vai me chamar de mãe, não. O lugar de Deus na nossa vida não pode ser substituído por um líder. Está escrito. E nem o lugar do teu pai na terra, não importa se ele não presta. É o único pai que você tem, é desonra você colocar o seu líder no lugar do seu pai. Desculpa, pronto, falei. O seu líder pode ser o seu pastor, ele pode ser o seu amigo, ele pode ser o seu professor, ele pode ser alguém que você estima tanto quanto uma figura de pai, mas seu pai foi aquele que te fez, ou aquele que te criou. Entendeu? Nos dois sentidos, o do céu e o da terra. Tem gente que nunca conheceu o pai biológico, mas alguém criou. Emocionalmente foi aquela pessoa. Quando você chama um líder de pai, você está desonrando quem te criou. E a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe para a gente não morrer. Você imagina o meu coração vendo esse menino que eu gerei, que está enorme, lindo, maravilhoso, chiquérrimo, dizendo para um líder dele ou para uma líder, mamãe, toma ali na orelha. Que mãe sou eu? Como é quem é? Como dizia Jaiane, pequenininha Jaiane, falava, como é quem é? Lembra disso?
Já está moça, né? Eu vi as fotos, aniversário agora esses dias, 18 anos. Gente, passa muito rápido. Então, pai é Deus. Ai, você é tão boa. Não, Jesus falou, eu não sou bom. Bom é o pai. Por que tu recebe esse elogio que tu é bom? Aí fica um monte de líder endeusado. Oh, gente, eu posso falar. Desculpa, mas eu posso falar que as pessoas fazem isso comigo. E elas quebram a cara. Ai, você é como uma mãe para mim. Amém, obrigado, beijo, abraço. Mas não sou sua mãe. Eu tenho uma filha, o nome dela é Laura. E eu tenho um filho, o nome dele é Isaac. Eu tenho 2 filhos. Na verdade, eu gerei 6. Na eternidade, a gente resolve isso com Deus. Mas aqui na terra tem 2. Vocês estão entendendo como a gente defrauda princípios à toa? A gente fere Deus à toa. Está tudo escrito, gente. Então, comer é muito importante, que era o que a gente estava falando. Em todas as culturas, Jesus ele dá início ao seu ministério depois de um jejum. Na página 10 que a gente está, né? Em alguns casos, nós vamos perceber a movimentação do mundo espiritual logo no início do jejum. Teve um jejum para o Congresso de Mulheres no ano passado. Eu não lembro mais quantos dias que nós jejuamos, mas eu sei que no primeiro dia de jejum, Deus desenrolou o rolo todo do seminário de mulheres. Eu já sabia o que Deus queria. Tem outras situações de busca e consagração que você vai ter que batalhar mais, como Daniel, como a gente viu. Deus, ele nos deixa aguçados quando nós debruçamos sobre a palavra e quando nós deixamos de lado o nosso estômago, porque o estômago, ele é um rei. O estômago, ele quer mais. Se você chega e não consegue dominar o seu estômago, você precisa rever isso. Tudo come, tudo come, tudo come. Eu lembro que a minha maior experiência com esse negócio do estômago, gente, que eu vou te falar, eu com 10, 11 anos de idade, eu já pesava uns 64 quilos, já vestia 42, 44. E a minha alegria era fugir para a casa da vizinha macumbeira para comer batata frita. Terreno grande lá em colégio, a minha avó me deixava brincando no balanço, eu tinha uma galinha de estimação que eu ganhei pintinho, sabe? Troca sua garrafa por um pintinho. Lembra disso? A minha galinha estava grande, todo mundo queria cozinhar a galinha e eu já, não, é de estimação, aquela coisa toda. Mas eu queria ir para a casa da macumbeira comer batata. O Isaac saiu na hora do testemunho da comida. Chama esse menino de volta para ele sentar aqui. Ele foi comer, então. Olha lá. Casa de ferreiro, espeto de pau. Isaac, entra comendo para ouvir a história da batata frita. É, só ele que vai fazer isso hoje. Que não pode comer na igreja. Não, mas ele é um amor. Fica com vergonha não, está acostumado. Mas ele prega muito, gente. Por isso que eu quero que ele aprenda. Vocês têm que ver os testemunhos que ele chegou hoje contando da escola. Prega ele e a Laura. A Laura na academia está ganhando gente desviada, gente. Assim, ó, ela chega para fazer jiu-jitsu, já vai finalizando geral na academia do Vitor Belfort. Pois é, fiz a propaganda. Então, eu entrava, gente, na casa da macumbeira para comer. Sabe aquela batata frita? Que você põe a batata e tem uma máquina que faz assim. Aí vai caindo aquelas batatas portuguesas naquele óleo chechelento, um óleo bem ruim, aquele que é bom, aquele cheio de bactéria, cheio de coisa queimada. Eu saía correndo e minha avó dizia assim, não vai comer na casa da macumbeira. Era nosso pacto. Porque ela estava acostumada a orar por enfermos, expulsar demônio. Toda hora vinha uma coisa envenenada que a gente jogava no lixo, o cachorro comia, o cachorro morria. Tinha muita experiência nisso. Hoje o crente come tudo. Vai comendo. Não é? Chega na casa do irmão, come. Não sabe de onde vem, de onde vai. Eu sei que se comer de alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Mas você não precisa ser um avestruz. Entendeu? Vigia, tem discernimento. Aquela irmã que nunca apareceu na tua porta, apareceu com um bolo. Aquela vizinha que te odeia, aparece na sua porta. Então, o alarme tem que soar. Aí a minha avó sai pelo espírito, né? No quintal. Fernanda,
E eu tinha uma malandragem que era correr, passar pelo portão e aparecer dentro do terreno. Porque enquanto ela ia para um lado, eu aparecia do outro. Pelo som da voz dela, eu já sabia de que lado do terreno que ela estava. Quando ela chegava, eu dizia, estou aqui brincando. Nesse dia, gente, eu estava comendo batata frita, enfiando batata na boca, comendo, comendo, comendo. Ela chamou, eu não ouvi. E, de repente, a voz estava perto. E eu falei, pronto, morri. Saí correndo, gente. Eu tinha uma prática de passar numa cerca. Eu passava a perna no corpo, ficava dentro do terreno. Eu tinha engordado, gente. Fiquei presa na cerca, com a perna para trás. Tinha uma cachorra chamada Potira, aquela cachorra mordia. Estava solta, eu saí correndo, a cachorra correu atrás de mim. Quando eu deixei a perna para trás, a cachorra prendeu, eu puxei a perna com a cachorra com tudo. A cachorra ficou presa na minha porta, na minha perna, minha avó assim. Você estava comendo batata frita na casa da macumbeira. Vai tomar injeção na barriga. Agora que o cachorro te mordeu. Não! Bota dentro do tanque, sabão português, lava a mordida do cachorro, a barriga cheia de batata, e já está enjoada com tanta batata, e arrota a batata. Ai, que arrependimento daquela batata. Porque o estômago da gente não pode reinar, não pode definir a nossa vida, não pode nos fazer desobedecer. O estômago, ele precisa de limite. Algumas culturas judaicas vão dizer que o estômago ri. O meu deve rir de mim. Gente, eu sou um avestruz, eu como tudo, nada me faz mal. Lá na banda, eu e Léo Batera, gente, é uma coisa horrorosa. Todo mundo fica enjoado, fica marejado, e a gente come, come, come. A única vez que nós passamos mal era guerra espiritual mesmo. Começamos a vomitar, a banda falou, e eu acho que deu ruim em geral hoje, que os dois estão vomitando, que comem o mundo, até pedra, e não passam mal. A gente precisa, sabe, discernir, mandar no corpo da gente. E aqui eu não estou falando de peso, eu estou falando de domínio próprio. Você está entendendo isso? Na primeira aula a gente falou, não é peso, o jejum não tem nada a ver com regime, não fica olhando para o teu irmãozinho aí, que você acha que um pouquinho mais cheinho que você, e vai ficar julgando, não, que cada um sabe o peso que tem, e sabe o trabalho que dá para manter aquele peso, seja ele muito ou pouco. Né? O pastor Maia da Missão Mais, ele diz assim, você não sabe o quanto eu tenho que comer para manter esse peso. Ele é daqueles que morre de rir, sabe? Fica fazendo essas brincadeiras. Eu não gosto de brincadeira com peso, não. Porque quando eu era garota, eu dizia assim, a gente mente peso, idade a gente não mente. Fala a verdade na idade e mente peso. Coisa do mundo, né, gente? Que a gente não mente é nada. A gente é salvo. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, quando nós jejuamos, nós colocamos a nossa carne no lugar. Enfim, o Espírito Santo é aquele que nos conduz no jejum. As Escrituras vão nos levar a crer que aquele tempo dedicado a colocar a nossa carne em seu devido lugar, a disciplina de oração e todo o investimento em estudo e obediência resultará em tremendo peso de glória para o nosso ministério. Discutiremos ainda outros temas e, seguindo nesse tema jejum, temos outros personagens a observar. A oração é condição indispensável na disciplina. Você depois pode ler em casa todo esse texto sobre oração, que é exatamente o texto que vão usar contra você quando você acabar a escola. Esse é o texto que o diabo vai falar assim, mas está escrito. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa. Aí ele está dizendo que quando você der esmola ou ajuda, não deixe que a tua mão esquerda saber o que a direita faz, para que a tua obra de caridade fique em secreto em teu Pai. A gente compreende que isso aqui é o povo que tira onda. É o povo que acha que está salvo pelas obras. É gente que fala assim, eu sou bom, eu faço caridade, eu ajudo os pobres, eu visito os orfanatos. Olha como é que eu sou legal. Você já viu artista assim? Que ele fala assim, eu não faço mal para ninguém, eu só faço bem.
Olha só como é que eu tenho isso, como é que eu tenho essa obra social, como é que eu tenho aquilo. As nossas obras, elas não vão nos salvar. Nós também aprendemos que o jejum não salva. Quem salva é Jesus. Amém, gente? Então, quando esse ensinamento é dado, é exatamente a respeito disso, de você se gloriar nas suas próprias obras. E aí tem mais textos sobre isso. Quando a gente vai orar o Pai Nosso, olha que coisa linda. Por essa razão orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. O que ele está dizendo? Não esconde o pão para amanhã. Bocão. Se tu for que nem eu que esconde chocolate debaixo do travesseiro, você vai passar vergonha um dia. Ele está dizendo, o pão de hoje. O pão de hoje. Raciocina com o pão de hoje. A quantidade que você precisa hoje para se alimentar. Aleluia. Aí tem mais um texto grande, que eu gostei de colocar o texto todo, para que você leia em casa. Vai dizer lá, por que você vai se preocupar com o que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. É todo o texto para você ficar firme em Deus com relação à provisão do Senhor. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Tudo que você tem que declarar durante o jejum está na apostila para você ir lendo. No jejum que nós vamos começar a partir de amanhã. O verdadeiro jejum, que é Isaías 58, e nós vamos encerrar, fechar a tampa com Isaías 58. Porque Isaías 58 é o reflexo do quebrantamento verdadeiro, que é servir o próximo. O jejum que agrada a Deus é o jejum da nossa vontade, do nosso ego. Tem gente que é o meu carro, minha vida. Tudo é meu. Não empresta sandália, que é meu. Não empresta roupa, a sandália é minha. Esse tênis é meu. Tudo que eu tenho é meu. Tem gente que guarda a roupa para visita, guarda a escova de dente para visita. Vai entulhando, porque é tudo seu, para mim. Eu. Louvado seja eu. Me amo. Tu me amas, nós me amamos. Então, o jejum que Deus ama, o verdadeiro jejum, não é necessariamente o de comida, mas o jejum que serve o próximo. Qual é o jejum que Deus ama? Que sejamos a igreja de Cristo, como Cristo é. Que eu me importe com você, que eu te pergunte o que está faltando, que eu divida com você o meu pão, que eu diga para você, vamos embora, eu tenho um vestido, você tem outro. De vez em quando a gente troca. Deus gosta disso, que a igreja socorra os pobres, socorra as viúvas, que nós tenhamos comida, cesta de comida. O governo não tem que fazer isso. Eles não estão fazendo há muito tempo. E a igreja também não está fazendo quase nada. Então a gente tem que tomar vergonha na nossa cara e fazer a gente mesmo. Porque você que é igreja, não importa, não diga a ninguém que está fazendo, simplesmente faça. Faça com os da sua casa, com os domésticos da fé, com aqueles que estão mais perto. Esse é o jejum que Deus se amarra. E você vai entender por quê. Porque depois que você passa por esse jejum, que você colocou sua carne no lugar, deu ordem ao seu estômago, não está comendo as paredes, que nem eu disse, não é um avestruz, que tudo que bota na sua frente você come, você está se assemelhando ao luto, para trocar a cinza velha por vestes de louvor. A última matéria dessa apostila está falando de shift, de mudança de estágio, de pensamento e de mente. Deus está convertendo a sua mente para o entendimento da palavra dele. E eu estou dizendo para você, o jejum é semelhante ao luto. As vestes de louvor virão sobre você. Veja bem, para que serve jejuar se continuam a disputar entre si? A odiar-se, a guerrear-se. Esta é a espécie de jejum que não tem efeito nenhum quando você não muda a sua vida lendo a palavra de Deus. Alguma vez eu quero que vocês façam esse tipo de penitência e se inclinem até o chão como juncos batidos pelo vento, que se vistam de saco e se cubram de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? E o jejum
se assemelha ao luto. Esse é o texto que fala sobre como eles jejuavam. Era a mesma preparação para os 7 dias de luto, quando morria alguém na cultura deles. Eles faziam a mesma coisa. A prática do jejum judeu era realizada com alguns rituais que eram usados também durante o luto. Definitivamente, o jejum é o luto da vontade da carne, que se prepara para as vestes de louvor, aleluia. Deus nos promete a troca das vestes de luto e alegria ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Isaías 61:3. Um shift, uma mudança em nosso corpo, em nossas vestes, até mesmo em nossas atitudes para com o próximo. Nossa beneficência e dedicação ao que Deus realmente quer de nosso ministério e de nosso chamado. Levítico 6, 10, 12 diz: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, e a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha em cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Preste bem atenção. O jejum é uma chave que move os nossos interesses em outra direção. Nossos compromissos são mudados em ordem de prioridade. Nossas roupas recebem um tom de simplicidade, mas não de maltrapilho. O descanso em Deus nos leva a ouvir a voz do Espírito Santo. Quanto ao que vestir, observai como crescem os lírios do campo. Eu coloquei mais uma vez esse texto, porque quando a gente jejua, aquilo que era importante, a seda que a gente vestia, a joia cara que a gente comprava, aquilo que a gente estava almejando para além do que é necessário, começa a não fazer muita diferença. Se a gente ganhar, ótimo. Se a gente conquistar, bom, muito bom. Não vai sair por aí também acabando com aquilo que você recebeu e conquistou com o seu trabalho, que isso aí é culpa de ser rico, culpa de ser bem-sucedido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a gente jejua, ora, se aproxima do Espírito Santo, algumas coisas que eram super importantes, elas se tornam cinza para nós. Vamos falar sobre o ritual do sacerdote. Nós vamos encerrar esse módulo e vamos orar agora. O sacerdote, ele vinha para retirar a cinza do altar. A cinza fala de um sacrifício velho. A cinza fala da velha aliança. A cinza fala de morte. A cinza fala de fogo apagado. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Mas ele disse também que quando o noivo fosse tirado, nós teríamos que jejuar. Com o noivo presente, de volta, os discípulos não precisavam jejuar. Existe uma ordem no tabernáculo e no batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito. Nós vamos estudar um pouquinho de tabernáculo, não muito, mas um pouquinho para você compreender o candelabro, principalmente, que é o símbolo do Espírito Santo dentro do tabernáculo. Quando os sacerdotes se colocavam em linha para soprar o fogo no altar, havia um sacerdote que ele era responsável por tirar a cinza velha. E ele não podia continuar com as mesmas roupas que ele estava usando durante a limpeza do altar. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você é rei e é sacerdote porque Jesus morreu na cruz e ele te tornou rei e sacerdote. E nós estamos assentados nas regiões celestiais, reinando com ele pela palavra e pela redenção do seu sangue. Amém, pessoal? Vocês sabem disso? Todos sabem disso? Porque tem gente que não sabe disso. A gente precisa falar.
Então, quando nós entendemos nosso papel de reis e de sacerdotes, o papel de rei é na ordem da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. De sacerdote é na adoração diante de Deus. Então, Deus está te dizendo hoje, tira essa cinza velha que estava atrapalhando o fogo na tua vida. E eu vou te dar vestes novas. Esse período de arrependimento, esse período de jejum, de colocar o seu interior em ordem, a sua mente, o seu estômago, a sua saúde em primeiro lugar. Você quando começa, para de comer besteira, coloca as delícias de lado, o seu corpo começa a se revigorar com os legumes, com a água pura, mais água, vai bebendo mais água, tomando suco natural, comendo as frutas que Deus criou, tudo que nós pudermos para fazer o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, respirar e durar mais, se preocupando não só com a aparência, mas principalmente com a saúde. Deus não quer que a gente derrube o templo do Espírito Santo. Deus não quer que a gente faça mal ao templo do Espírito Santo. Deus quer que você se ame, porque se você não se ama, você não ama o seu próximo. Tem gente que só ama os outros. Morre de amor pelos outros. Sabe qual é o nome disso? Velha aliança. Sabe qual é o nome disso? Cinza. Qual é o nome disso? Luto. Você vive como se só o outro importasse. Aquele que não se ama, não ama o próximo, porque o texto diz que a gente tem que amar o próximo como... Então, se você não ama a você, é mentira que tu me ama. Eu não posso confiar nesse teu amor. Você não se ama. Nós precisamos restaurar o nosso amor. E o que o sacerdote está fazendo nesse texto? Ele está tirando a cinza de um fogo antigo. Havia uma fila de sacerdotes para soprar o fogo para que ele não apagasse. Mas um era responsável por retirar a cinza, sair com aquela roupa suja, com as cinzas diante do arraial, e ele ia para um lugar e enterrava a cinza naquele lugar. E quando ele voltava, havia todo um ritual de purificação, para que ele recebesse vestes novas, para que nada daquele passado, nada daquela cinza, nada daquele fogo que se extinguiu, continuasse nas vestes dele. Você está entendendo que as vestes têm a ver com cobertura da palavra? Já falei do talite, tempo de oração, palavras sobre o seu corpo. As vestes sacerdotais falam de pureza, falam de um novo tempo. E hoje, Deus está trocando as suas vestes. Hoje, você vai sair daqui da escola com uma roupa nova, com uma roupa purificada, entendendo que Deus te chamou para dar ordem ao mundo espiritual como rei na palavra, mas para adorá-lo em santidade como sacerdote, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele tirou toda a cinza, ele venceu a morte, ele arrancou o luto do meio de nós, ele veio para nós e pagou todo o preço. Ele foi até a morte, morte de cruz. Ele não desistiu de você, ele te perdoa dos teus pecados e ele te prepara para um novo tempo ministerial. Eu não sei quem é que disse para você que você não podia. Eu não sei quem é que disse para você que as suas vestes estavam velhas. Eu não sei quem é que disse para você que você não podia orar e jejuar. Eu não sei quem é que disse para você que você não era útil no ministério. Eu vim aqui dizer, assim diz o Senhor, eu te quero, eu te limpo, eu te preparo e eu acendo esse fogo novo no seu coração. Fique de pé no seu lugar agora. Deus está acendendo vidas, Deus está acendendo ministérios nessa noite. Deus está dando uma nova chance para a gente que estava vestido de pano de saco e de cinza. Oh, o verdadeiro jejum é servir o próximo. O verdadeiro jejum é meter a mão na massa no ministério. O verdadeiro jejum é colocar o seu eu no lugar, é deixar o Espírito Santo reinar, é entender que Jesus morreu na cruz por você e ele não vai desistir fácil não.
não. Não, Ele está lutando por você até hoje. Ele não vai deixar você enterrar o seu ministério. Ele vai acender o seu ministério com fogo. Ah, você já estava até indo enterrar a cinza. Enterra mesmo, enterra essa cinza do ministério velho, porque Deus vai acender agora um ministério novo. E aqui nessa escola, você tem amigos para continuar a soprar, porque quando a gente sopra, a chama não apaga. Olha, a aula da semana que vem, nós vamos falar por que Jesus soprou nos discípulos, por que os discípulos foram soprados, por que o batismo com o Espírito Santo era pregado, por que os dons são importantes. Deus vai te tirar dessa angústia. Quando o fogo se vai, não sobra mais nada. Quando o fogo se vai, o ministério vira cinza. Quando o fogo se vai, a nossa adoração é chata. Quando o fogo se vai, a inutilidade nos toma conta. Quando o fogo se vai, a confusão entra. Quando o fogo se vai, a mente se perde. O que nos mantém ligados à revelação da palavra é o Espírito de Deus. Você sabe por quê? E eu vou orar por você. Quando Jesus subiu em carne, diante dos discípulos, em corpo glorificado e ressuscitado, Ele andou 40 dias sobre a terra. Os soldados receberam dinheiro para mentir, suborno, para dizer que ele estava morto. A ele de teimoso mesmo que é, glória a Deus que Jesus não desiste da gente. Ele foi teimou contra o suborno e andou para todo mundo ver que ele estava andando no meio do povo. Quando ele subiu, os discípulos disseram, não. Agora nós vamos sofrer de novo. Agora nós vamos ficar em cinza. Agora nós vamos ficar em luto. Porque mesmo vivo ele vai subir. Não te importa, Senhor, que fiquemos sozinhos aqui? Tu vai embora, a gente vai ficar aqui com esse povo que faz suborno, com esse povo que mente, com esse povo que persegue a gente. Senhor! Aí ele diz, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro, que é igualzinho a mim. O nome dele é Consolador. E Ele vos ensinará. Opa! Ele vos ensinará tudo o que vocês têm que fazer. Sabe por que você está sem direção? Porque você não está dando ideia para o Espírito Santo. Sabe por que o pecado está te vencendo? Porque você não está dando confiança ao Espírito Santo. Luciano Subirá vai dizer que uma pessoa que não dá ideia para o Espírito Santo vive como se estivesse fazendo o favor de tê-lo dentro de si. Ele vai dizer que quem se converte a Jesus Cristo como Salvador e tem seus pecados lavados, recebe o Espírito Santo e fica na sua, e para aí, é só um prédio habitado. Não é uma taça transbordante. Sabe por que você está triste? Você está com saudade do Espírito Santo. Sabe por que você está deprimido? Com vontade de morrer? Como é que pode, crente? Com vontade de morrer? Acontece, gente. Elias passou por isso. Os discípulos de Emaús passaram por isso. Pedro passou por isso. Gente, que coisa linda. Eu preciso terminar. Eu preciso orar por vocês. Mas olha o que Jesus faz com Pedro. Eu estava lá no barco, lá no Lago de Genezaré. E eu fiquei imaginando como é que foi essa cena lá em loco. O Pedro está no barco. Ele está arrasado. Ele está só que cinza pura. Sabe? Foi o fogo embora. O mestre foi embora. Ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele fala, vou largar o ministério, vou voltar a trabalhar. Porque eu não posso mais. Eu andava com Jesus, a gente tinha uma vida. A gente tinha dinheiro ali da bolsa, das ofertas que a gente recebia. Mas agora que Jesus foi embora, agora que Jesus morreu, eu não tenho mais o que fazer da minha vida, eu tenho que voltar a pescar. E aí ele vai para o mar. Jesus aparece numa praia, ressuscitado, cozinhando peixe e assando pão. Da onde que veio esse peixe?
Da onde que veio esse pão? Senão da própria vontade do Pai, que o Filho transformasse pedra em pão. Gente, olha, me deixa viajar. Larga comigo que a minha imaginação não está escrita, eu sou artística, ok? Eu já fiz um roteiro. Eu estava lá em Israel, dentro do lago, e falei, essa é a revelação do pastor Emerson, na verdade. Eu falei, pastor Emerson, o senhor tem razão. De onde veio pão? Não tem caminho aqui. Mas Jesus é o nosso pão. E importou a Jesus curar o coração de Pedro. Deprimido, desistindo do ministério, desistindo de seu chamado. Jesus vem e diz para ele, come, Pedro, come esse pão de hoje, come o pão diário. Olha a oração do Pai Nosso acontecendo com Pedro. Esse é o pão que eu tenho hoje para você, Pedro. Você não vai deprimir, não. Eu vou te ensinar a comer a palavra, Pedro. Eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a alegria. E o Espírito Santo não te deixará. Eu recebi uma música nova. Eu vou pedir só que vocês não postem a música nova. Que eu, se Deus permitir, vou gravar no próximo CD, que já vem todo chequinoso e cadochante. Sabe o que é chequinoso e cadochante? Kadosh, cheio de santidade. E cheio da Shekinah. Entendeu? Shekinah, nuvem, a glória de Deus. Aí eu digo chequinoso e cadochante, que vai estar o nosso próximo CD. Quando o fogo se vai, a gente dá defeito. Quando o fogo se vai, a gente desespera. Quando o fogo se vai, a tristeza, a veste de luto, a cinza, a roupa velha, toma lugar da alegria do Espírito Santo. E Deus não nos chamou para a tristeza, mas foi para a liberdade que Cristo nos resgatou. Aí sim, no meio da guerra, você tem paz. Atravessando a enfermidade, você tem alegria. Aí a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Porque você entendeu a palavra, não foi porque eu te dei uma palavra positiva. Palavra positiva não muda ninguém. O que muda a gente é a palavra de Deus, o verbo. Próxima aula vamos falar disso.